Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos, de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia que vamos analisar hoje é a Bíblia de Navarra. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. Autores e editoras. A Bíblia de Navarra foi elaborada por professores da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra na Espanha, a pedido de São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei. Entre os principais autores estão destacados teólogos e exegetas dessa instituição, dedicados à tradução do grego e hebraico para o espanhol, integrando notas e comentários católicos. A obra foi originalmente editada pela Ediciones Universidade Navarra, com o Novo Testamento lançado em 1983, e a Bíblia completa finalizada em 2004. No Brasil, a distribuidora e adaptadora atual é a Quadrante Editora, responsável pela edição do Novo Testamento em português, impresso no país. A Bíblia de Navarra, Antigo e Novo Testamento em espanhol, oferece uma variedade de recursos pedagógicos. Introduções a cada livro bíblico, detalhando sua estrutura, propósito e contexto histórico. Esboços teológicos, comentados em profundidade. Uma vasta gama de notas de rodapé e comentários que esclarecem texto, contexto, variantes e interpretação. E ainda quadros temáticos, mapas, gráficos, cronologias e referências cruzadas com outras passagens bíblicas. É, portanto, um modelo completo para estudo sistemático. A Bíblia de Navarra, Antigo e Novo Testamento, apresenta uma sólida fundamentação tradicional, com riqueza de notas e contextualização detalhada, sendo especialmente indicada para falantes da língua espanhola, estudantes de teologia, clérigos, leigos católicos e membros ou simpatizantes do Opus Dei. Apesar de sua abordagem confessional e criteriosa, profunda, devocional e exegética, a obra tem limitações, como a ausência de diálogo com correntes seculares ou críticas liberais, além de não existir uma versão completa em português. Por isso, embora seja uma fonte valiosa para estudo e espiritualidade, não substitui obras de crítica histórica ou estudos acadêmicos não confessionais. Agora, vamos focar na Bíblia de Navarra publicada pela Quadrante Editora. No Brasil, não existe uma versão completa em português, mas a editora Quadrante publicou o Novo Testamento comentado em 2 volumes separados, com recursos pedagógicos ainda mais ricos que os da edição espanhola, apesar de conter apenas o Novo Testamento. Essa edição é voltada ao público católico com formação doutrinal mais ampla. A versão completa da Bíblia de Navarra em espanhol segue exatamente a mesma teologia da edição brasileira do Novo Testamento, publicada pela editora Quadrante, pois ambas foram elaboradas pelos mesmos professores da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra. Com isso reflete fielmente a tradição doutrinária, exegética e moral da Igreja Católica, especialmente sob a influência do pensamento teológico do Opus Dei. Ambas as versões compartilham os mesmos comentários, notas e interpretações fundamentadas no magistério, na patrística e nos documentos eclesiásticos oficiais, mantendo total unidade teológica. A principal diferença está na apresentação pedagógica. Enquanto a edição brasileira é mais didática, com recursos visuais e esquemas organizados, a versão espanhola completa é mais condensada e técnica, voltada a leitores com maior formação teológica, mas em termos de conteúdo doutrinário, não há divergência entre elas. A principal diferença entre a versão completa em espanhol da Bíblia de Navarra e a versão brasileira do Novo Testamento publicada pela editora Quadrante está na apresentação e na estrutura pedagógica do conteúdo. Embora ambas compartilhem a mesma teologia, a edição brasileira se destaca por oferecer recursos pedagógicos superiores, como introduções mais amplas, esboços temáticos bem organizados e notas de rodapé mais desenvolvidas.
além de quadros explicativos, mapas e melhor diagramação, o que facilita muito o estudo sistemático e devocional. Já a versão em espanhol, apesar de conter o Antigo e o Novo Testamento, apresenta um formato mais condensado e técnico, com recursos visuais limitados e linguagem mais densa, voltada a leitores com maior formação teológica. Assim, a versão brasileira é mais acessível, didática e rica em ferramentas de estudo do que a versão espanhola. A Bíblia de Navarra dos Santos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse, foi produzida por professores da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, no âmbito do projeto encomendado por São José Maria Escrivá de Balaguer. Os teólogos incluem membros do conselho de redação, como o padre Vicente Balaguer, entre outros especialistas em Sagrada Escritura. A editora original é a Ediciones Universidade Navarra, enquanto no Brasil a adaptação, publicação e distribuição são da Quadrante Editora. Tradução em português. A tradução da Bíblia de Navarra do Novo Testamento utiliza o texto bíblico da Difusora Bíblica, reconhecida por estar em conformidade com o texto litúrgico oficial em Portugal e aprovada pela Conferência Episcopal. O trabalho de tradução para o português dos comentários foi um esforço conjunto realizado a partir da edição original, atualizado em 2008, reeditado em 2018 e enriquecido com citações de papas e do catecismo. Recursos pedagógicos. Introduções aos livros bíblicos. Cada livro do Novo Testamento é precedido por uma introdução que aborda a autoria, data, contexto histórico, destinatários, estrutura literária, mensagem central e ênfase teológica. Esboços temáticos. Apresentam a estrutura do livro dividido em seções principais e subseções, facilitando a compreensão do fluxo do texto e seu conteúdo doutrinário. Notas de rodapé explicativas. Mais de 3.000 notas detalham o sentido literal, teológico, histórico, moral e espiritual do texto bíblico. Referenciam os padres da Igreja, concílios, documentos do magistério e o catecismo da Igreja Católica. Comentários patrísticos. Muitas notas contêm trechos ou sínteses de comentários de autores clássicos, como Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino, entre outros. Referências cruzadas. Ligações entre passagens do Novo e do Antigo Testamento, mostrando conexões teológicas, profecias e paralelismos. Mapas e ilustrações. Alguns volumes incluem mapas geográficos e históricos, situando os acontecimentos bíblicos no espaço físico da Palestina, Império Romano, Ásia Menor, e muito mais. Quadros doutrinários e temáticos. Tabelas e quadros destacam temas-chave como Reino de Deus, fé, justificação, igreja e muito mais, facilitando a visão sistemática e teológica. Aplicações pastorais e espirituais. Algumas notas não apenas explicam o texto, mas indicam sua aplicação prática à vida cristã, à oração, à moral e à liturgia. Glossário de termos teológicos. Embora não em forma de seção separada, muitas notas funcionam como um glossário implícito, explicando termos como graça, justificação, tradição, redenção, caridade, entre outros. Conexões com o Catecismo da Igreja Católica. As notas frequentemente citam ou remetem ao catecismo, reforçando o ensino oficial da Igreja sobre o tema em questão. Tipografia e organização visual didática. O texto bíblico é separado claramente das notas, com o uso de margens amplas, numeração destacada, e seções bem delimitadas, facilitando o uso acadêmico e devocional. Roteiro de leitura bíblica. Sugestões para leitura ordenada dos evangelhos e demais livros, útil para estudo contínuo, grupos ou leigos iniciantes. Valor de mercado. Atualmente, o volume dos Santos Evangelhos custa em torno de R$ 249 a R$ 280, e o volume que reúne Atos, Cartas e Apocalipse sai por cerca de R$ 260. Portanto, a média gira entre R$ 250 a R$ 270 por volume, com os dois volumes custando juntos por volta de R$ 500 a R$ 550. Visão teológica.
Agora vamos analisar a visão teológica da Bíblia de Navarra, Santos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Bibliologia. Contém muitas notas, enfatizando a inspiração e autoridade bíblica, rejeitando hipóteses documentárias fragmentadas, reforçando a unidade canônica através do magistério e dos padres. Teologia. Apresenta uma visão tradicional da Trindade, natureza divina de Deus, seus atributos e obras, fundamentada em credenciais do magistério. Cristologia. Afirma a plena divindade e humanidade de Cristo, enfatizando sua missão redentora, conforme a ortodoxia católica clássica. Pneumatologia. Reconhece o Espírito Santo como pessoa divina, valoriza dons espirituais com postura equilibrada, nem cessacionista, nem exageradamente carismática. Antropologia. Trata o homem como corpo e alma, conforme a dicotomia, criado à imagem de Deus, mas caído, e necessitado de redenção. A martiologia. Enfoca no pecado original de Adão, suas consequências, e efeitos morais, espirituais, e universais. Sociologia. Interpreta a sociedade como criação de Deus, corrompida pelo pecado. A análise é bíblica conforme o magistério, sem apoio em paradigmas seculares, promovendo uma cosmovisão bíblica sobre família, cultura, Estado e trabalho. Soteriologia. Defende salvação por graça e fé, com cooperação de obras, alinhada à teologia católica, seguindo uma linha sinergista. Eclesiologia. Realça a Igreja como sacramental, com batismo infantil, Eucaristia real, isto é, transubstanciação, e ministérios apostólicos conforme o catolicismo. Angeologia. Apresenta os anjos como seres criados, com hierarquias e funções espirituais, sem sugerir adoração a eles. Demonologia e satanologia. Satanás e os demônios são vistos como anjos caídos, conforme a tradição patrística. Cosmologia. Adota postura criacionista tradicional católica, sem se posicionar sobre a idade da Terra, e não adota o evolucionismo. Paraisologia. Ensina o estado consciente da alma após a morte, a existência de um estado intermediário, como o seio de Abraão, o paraíso, e o purgatório, culminando nos novos céus e na nova terra. Inferiologia. Aborda Sheol e Hades, como estado intermediário, e a Geena como tormento consciente e eterno para os não redimidos. Escatologia. Defende o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, e o reino de Deus unificado entre a Igreja e Israel, sem distinção escatológica entre ambos, alinhando-se à interpretação histórico-católica, semelhante à visão amilenista protestante. Conclusão. A Bíblia de Navarra, Santos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse, é uma obra rica, sólida e profundamente católica, ideal para estudo, pregação e formação espiritual. Pontos fortes incluem a densidade teológica, amplitude de notas e recursos, que combina tradição patrística, magistério e exegese. O público-alvo inclui católicos, seminaristas, professores, pregadores e leigos, comprometidos com a doutrina tradicional. Estudiosos da Bíblia de outras tradições também podem se beneficiar do conteúdo, utilizando seu próprio crivo teológico como filtro. Uma eventual crítica diz respeito à tipografia reduzida e ao preço elevado, que podem ser desafiadores para alguns leitores. No geral, é uma contribuição valiosa para a biblioteca de qualquer estudante sério da Bíblia. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia de Navarra. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.